Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo. Tite já fez as suas primeiras exigências como treinador do Flamengo. Nós vamos falar já quais exigências foram essas. Ele se reuniu com o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, e conversou sobre alguns assuntos pertinentes e assuntos super importantes envolvendo o Flamengo e a continuidade e o início dele, na verdade, de trabalho no Flamengo. E também vamos falar sobre Bruno Henrique. Nós trouxemos a informação em primeira mão lá no SBT Sport Rio sobre a reunião que o representante dele teve com o Flamengo na última terça-feira. Será que agora vai ou continua um impasse? Nós vamos falar sobre esses assuntos no vídeo de... Tamo junto, vamos para as informações. Antes de falar de Tite, Bruno Henrique, uma informação muito bacana aqui envolvendo a categoria de base do Flamengo. Os atletas Lohan, meio atacante, que está se destacando, foi integrado aí no time profissional recentemente, e João Vitor, zagueiro do Sub-20, foram convocados para a seleção Sub-17. Os dois jogadores vão disputar o Mundial da categoria, que será realizado na Indonésia a partir do dia 10 de novembro. Parabéns ao Flamengo e aos jogadores que estão fazendo por onde para serem chamados e vão participar de um campeonato que é super importante. Até porque lá eles ganham mais notoriedade, o Brasil sendo campeão eles se valorizam e com isso o Flamengo também ganha. Sobretudo o Lohan, que é tratado dentro do Flamengo como a próxima joia milionária, a próxima venda milionária lá no Flamengo. E de fato tem perfil para ser a próxima venda milionária porque o moleque joga muito. Vamos falar do Tite agora. Tite mais uma vez trabalhou, o treino foi à tarde, nessa quarta-feira, mas ele chegou bem cedo ao Ninho do Urubu, por volta das 9 horas da manhã. 10h30 da manhã ele se reuniu com o Marcos Braz, uma reunião que durou cerca de 2 horas, e nessa reunião eles conversaram sobre alguns assuntos bem importantes. Gramado, isso aí foi prioridade na visão do Tite, planejamento para o restante da temporada, metodologia de trabalho e também programação de treino, enfim. Eu vou dar ênfase aqui a gramado, porque o Tite é um cara extremamente detalhista, perfeccionista, e ele percebeu que o gramado do Ninho do Urubu precisa melhorar para os jogadores treinarem, obviamente. E claro que ele vai exigir também uma melhoria no gramado do Maracanã, mas isso aí todo treinador que chega ao Flamengo exige e não dá certo, não consegue fazer melhorar, porque a gente sabe que tem vários outros fatores, não é só o Flamengo que joga lá, tem o Fluminense também, eventualmente o Vasco joga, e isso obviamente atrapalha ali na qualidade do gramado. Dito isso, Tite quer melhorar o gramado do Ninho do Urubu, tanto é que hoje vários funcionários, cerca de 8 funcionários já estavam lá nos gramados do Ninho do Urubu, aparando, enfim, melhorando a qualidade do terreno. E de fato, sim, precisa melhorar, pelo que a gente vê nas fotos aí divulgadas pelo Flamengo, precisa melhorar, e o Tite ele deu ênfase a essa questão de gramado, que é importante, pessoal. A gente brinca, se tiver um gramado ruim treinando não tem problema, porque depois vai jogar num gramado bom. Não tem nada a ver, treinar num gramado bom é muito melhor, até por risco aos jogadores. Se o gramado estiver ruim, o risco de uma lesão é maior, obviamente, a gente não tem dúvida disso. Então esses assuntos aí foram pautas na reunião entre Tite e Marcos Braz, galera. Assim, os jogadores estão muito felizes, contentes, motivados com a chegada do Tite. Eu ouvi de algumas pessoas que os jogadores vão buscar o título do Campeonato Brasileiro. É muito difícil. Eu acho extremamente difícil. Mas no futebol não dá para duvidar de nada. São 11 pontos de diferença, beleza. Se o Flamengo fizer a sua parte e o Botafogo cair de rendimento, de fato, o Flamengo tem chance. Mas eu aprendi uma coisa com o Flamengo, a não criar expectativas. Nas últimas vezes que eu criei expectativas, quebrei minha carinha. Eu não quero quebrar minha cara agora, não vou criar expectativa. Acho que o Tite vai arrumar a casa, vai melhorar o ambiente do Flamengo, mas eu não vou pensar em título nesse momento. Vou pensar em acesso à Libertadores da América em 2024. Mudando de assunto, galera, vamos falar sobre Bruno Henrique. É o seguinte, é uma negociação que está se tornando novela, na verdade já se tornou novela, com capítulos super importantes. Eu não sei se eu já mencionei aqui, mas vou mencionar. Durante esse processo, durante o ano de 2023, o Bruno Henrique, em torno de maio, junho, pediu para o seu representante conversar com a diretoria do Flamengo para resolver logo a situação da renovação de contrato, porque ele não queria esperar chegar no prazo de 6 meses restante do contrato, que pode assinar pré-contrato, para não
ter muitas fake news, muita informação falsa saindo, o que está acontecendo agora, porque na visão do Bruno Henrique, muitas notícias que saem são mentirosas. Na ocasião, o Flamengo falou que tinha outras prioridades, não quis resolver. O Bruno Henrique ficou até mal de cabeça, procurou um psicólogo fora do clube, até porque dentro do clube não tem, e ele está fazendo esse trabalho, continua fazendo esse trabalho fora do clube, que enfim, uma orientação psicológica, uma espécie de terapia, o que eu acho certo, tá? Acho que todo mundo deveria fazer terapia mesmo, e o Bruno Henrique buscou, e desde então fica nesse impasse aí, da renovação de contrato. O Flamengo fez a proposta 2 anos de contrato, o Bruno Henrique fez uma contraproposta de 3 anos de contrato, eles iam se reunir no último sábado, reunião cancelada pelo Flamengo, e ontem, terça-feira, eles se reuniram. E o impasse continua, galera, não teve nenhum acordo em relação a tempo de contrato, não teve nenhum acordo em relação à base salarial, é justamente isso que está pegando tempo de contrato. O Flamengo quer fechar 2 anos, o Bruno Henrique pede 3 anos. Por que ele pede 3 anos? Porque outros clubes, não só do Brasil, mas do exterior, já ofereceram para ele 3 anos de contrato. O que eu penso em relação a essa situação toda? Tanto o Flamengo quanto o Bruno Henrique, eles precisam pesar na decisão. Vamos lá. O Flamengo não quer dar 3 anos de contrato. Beleza, é aceitável, o Flamengo aceita dar 2 anos de contrato. O Bruno Henrique diz que outros clubes querem dar 3 anos de contrato. Bruno Henrique, em outro clube, você vai ter o status que você tem hoje dentro do Flamengo, o status de ídolo, a moral que você tem hoje dentro do Flamengo, dificilmente. Segundo os amigos do Coluna do Fla, isso não é uma informação minha, é do site Coluna do Fla, são parceiros, inclusive, o Palmeiras ofereceu 2 milhões de salário ao Bruno Henrique. Eu acho que o Flamengo não vai oferecer isso ao Bruno Henrique. E nem acho que deva oferecer. A verdade é essa. Estamos falando de um jogador de 33 anos, que pede 3 anos de contrato. Ou seja, ele quer fazer o último bom contrato dele e ele quer isso é informação. Ele quer encerrar a carreira no Flamengo, que é o último bom contrato para encerrar a carreira no Flamengo. O Flamengo pode oferecer menos e chegar para o Bruno Henrique e falar: Bruno Henrique, você está numa cidade que está adaptado já, você tem status de ídolo, é amado pela torcida do Flamengo, em nenhum outro clube você vai conseguir isso. E é verdade, em nenhum outro clube nesse momento ele vai conseguir isso. Ele pode ir para o Palmeiras, por exemplo, que é um clube que de fato está de olho nele, que é a contratação dele. Ele vai chegar lá com status de ídolo? Não. Ele vai ter que correr muito atrás para fazer isso. Se fizer umas 5 partidas mal, a torcida já vai pegar no pé dele, diferentemente daqui no Flamengo. Então eu acho que o Bruno Henrique também precisa pesar nessa situação. No fim das contas, eu penso que a renovação de contrato vai sair. Até porque tem um ponto aí que precisa ser mencionado. O Rodolfo Landim, ano que vem, é o último mandato dele. O Rodolfo Landim vai querer ficar conhecido como o presidente que perdeu o Bruno Henrique para o Palmeiras, por exemplo? É óbvio que não. Isso é até informação. O Landim diz para as pessoas da diretoria que é prioridade a renovação de contrato do Bruno Henrique. O Flamengo quer. Não é que o Flamengo não quer renovar, o Flamengo quer. Só que só precisa chegar a um acordo. Só, entre aspas, chegar a um acordo com o Bruno Henrique. E outra, pessoal, uma informação que eu tive também. Torcedores nas redes sociais estão ameaçando o empresário do Bruno Henrique, como se o empresário do Bruno Henrique tivesse culpa. Não, o empresário não tem culpa. O empresário fez esforço para renovar com o Bruno Henrique quando ele ainda estava machucado. E por conta da incerteza, o Flamengo não quis conversar naquele momento, o que eu acho ok. Só que agora o empresário e o jogador estão vendo o lado dele. Os dois, o jogador está valorizado no mercado, voltou super bem. O Flamengo fez certo em esperar para saber como é que seria o retorno, sabendo do risco, que se ele voltasse bem, a renovação do contrato sairia mais cara, e vai sair mais cara. Porque agora o Bruno Henrique, jogando bem, ele pode exigir mais ao Flamengo, até porque ele está sendo procurado por vários clubes, repito, não só do Brasil, como o Palmeiras, mas o Olympiacos da Grécia é outro clube interessado nele. Então, o impasse continua, a gente vai continuar acompanhando essa novela aí, que eu acho que vai ser com um final feliz para todos, a renovação de contrato. Valeu, galera! Um abraço, tamo junto e fui!